bom? Vamos lá para mais uma aula. Olha só, pessoal, semana passada a gente viu os paralelepípedos, tá? Ou no caso, os tijolinhos, como eu gosto de chamar, porque eles realmente lembram muito um tijolo, tá? Então o que é que acontece? Vendo um paralelepípedo, ele lembra muito outro sólido que a gente vai ver hoje. O paralelepípedo é um poliedro, tá? E ele também é um outro sólido que a gente vai dar um nome hoje, que é o prisma. Tudo bem? Esse aqui é um que vocês estão vendo aqui na tela, um paralelepípedo, tá? Mas a gente vai ver o que é um prisma. Aí você vai chegar para mim, professor, mas por que raios existe essa nomenclatura de prisma se já tem os paralelepípedos? Então, são as propriedades dos sólidos que são diferentes, tá? Voltei. Olha só. Isto daqui é o primórdio do que a gente vai chamar de prisma. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o que raios é um prisma? Então eu vou chamar aqui meu bloquinho de notas e olha só. O que é um prisma? Alguns poliedros possuem características que os levam nessa chamada de prisma. Todo prisma tem duas bases paralelas iguais e faces laterais retangulares. Então vamos ver isso aí. Primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma face aqui dele, tá? E vou colocar numa cor bem fácil da gente ver, vou colocar em preto. Tudo bem? Que fica bem destacado. E olha só, a face lateral, quando a gente olha aqui, é um retângulo, tá? É o que tem dito aqui no bloco de nota. As faces laterais são retangulares. Se eu pegar outra face lateral aqui, vou pintar ela de vermelho e deixar bem vermelho. No caso, ficou rosa. Olha só que bacana. Mais uma face também retangular, tá? Então isso é um prisma. E aqui em cima, se a gente pegar, eu vou colocar inclusive nas mesmas cores. Vou pintar essa face superior de um roxo. Deixar mais claro para a gente identificar que é roxo e não preto, tá? Olha só. A face ali de cima, que ainda não ficou tão bem destacada, eu vou mudar de cor. É um triângulo, tá? E olha só, as duas faces, tanto a superior quanto a inferior, elas vão ser iguais, tá? Temos a face aqui superior. Vamos, deixa eu só tirar esse plano daqui. Vamos pegar a inferior e vamos pintar também da mesma cor, porque elas são iguais, tá? Base superior e base inferior são iguais. Isso é um prisma. Tem duas bases paralelas. Professor, mas o que quer dizer com elas serem paralelas? Vou colocar aqui o plano de novo. Eu vou apagar aqui alguns objetos que dificultam a nossa visão disso, tá? E vocês vão ver já por que elas são paralelas. Olha só, quando eu pego as duas faces do prisma, as duas bases, na verdade, olha só, a de cima e a de baixo são exatamente iguais e mais, ó, elas são paralelas, elas não se tocam, elas estão alinhadas aqui, tá? Tudo bem? Todo mundo viu? Então aqui, ó, deixa eu só vou renomear essa bicha daqui. Exibir rótulo, tá? Essa face CF aqui, ela vai ser a base superior do prisma. E se eu pego aqui embaixo, exibir rótulo também, que é um polígono que a gente pegou como base, ela vai ser a base inferior do prisma. Professor, mas como é que a gente vai fazer para erguer um prisma? Olha só, eu vou marcar aqui dois pontos, tá? Depois eu vou vir aqui, polígono regular. Vou selecionar esses dois pontos aqui e vou fazer um polígono de 7 lados. Não é um polígono dos mais amistosos, né? Já vi polígonos mais comportadinhos, eu diria. Olha só que bacana. Quando eu vou construir um prisma, ó, tudo que eu preciso fazer é pegar esse polígono e jogar ele aqui para cima, tá? E aí eu tenho o meu prisma, que cumpre todos os requisitos, ó, base de cima, a base aqui embaixo, as duas são iguais. E as laterais, ó, eu vou pintar desse verde aqui, aumentar a intensidade do verde.
Olha só, essa face lateral, se vocês prestarem atenção, é um retângulo. E o mesmo se repete para todas as outras faces, tá? Cumprindo assim os dois critérios básicos para ser um prisma. Ter duas bases, ser um sólido geométrico, tá? Que tem duas bases iguais e paralelas, e ter faces retangulares, tá? Faces laterais retangulares. Pronto, isso aqui é um prisma. E de novo, contém todos os elementos que a gente já viu em poliedros, tá? A aresta, que eu vou pintar ela aqui de... Deixe-me ver... Acho que eu vou pintar de preto. Fica bem destacado. Tá? E essa é a aresta. Os pontinhos pretos que você consegue ver aqui no canto, nos cantos, na verdade, do sólido, são os vértices, a aresta e esses lados aqui do poliedro vão ser as nossas faces, tá? De boas. Já temos em mente o que é um prisma. Aí sempre tem aquela pergunta clássica. Professor, tem como um sólido ser duas coisas ao mesmo tempo? Ser um prisma e ser um prisma e ser um poliedro normal? No caso, por exemplo, paralelepípedo. Tem como ser paralelepípedo e ser prisma? Tem, claro que tem. Deixa eu só dar zoom ali no paralelepípedo, voltar lá, pra gente ver que sim, isso é possível. Olha só que bacana. Esse prisma que a gente tá vendo aqui, que ele tem a base de triângulo, tá? Ele vai ser chamado de prisma de base triangular. Eu vou só colocar ele aqui de uma cor bem chamativa, né? A base superior dele. E olha só. A base ali superior é um triângulo. A inferior vai ser igual, também vai ser um triângulo. E olha só. Esse carinha aqui. Se eu só chamar meu bloco de notas aqui para escrever o nome dele. Ele vai receber o nome de prisma de base triangular. Por quê? Porque a base dele é um triângulo, tá? Se por um acaso a gente começa a brincar com um carinha um pouquinho maior, que no caso é esse prisma maior aqui, vocês vão perceber que a base dele, tá, vai ser um heptágono, tá? Tem 7 lados aqui. Se você quiser contar, você pode contar que tem 7 lados. Então esse cara, ele vai ter o nome de prisma de base heptagonal, tá? Por que, professor? Porque heptágono é o nome da base, tá? Tem 7 lados na base. No caso desse outro menor, tem 3 lados na base. Então, prisma triangular, prisma, esse aqui ficou bem maior, heptagonal. Tudo bem? Então, percebam que o nome do prisma vai depender muito dos números de lados da base. Por exemplo, um paralelepípedo. Deixa eu só conseguir dar zoom lá no paralelepípedo pra gente ver. Aí, consegui. Aqui, ó. O paralelepípedo, ele vai ser um prisma de base quadrangular, tá? Ou de base retangular, melhor dizendo. Professor, mas por que a gente vai chamar ele assim em vez de chamar de paralelepípedo? A gente não vai, tá? A gente vai chamar de paralelepípedo mesmo. Só que é um dado interessante lembrar que ele também, tá? Também é um prisma. É construído da mesma forma, é um prisma do mesmo jeito. Tudo bem? E lembre-se, o nome do prisma depende do número de lados da base, tá? Depende da base. Se a base é um heptágono, vai ser um prisma de base heptagonal. Se a base é um octógono, né, tem 8 lados, vai ser um prisma de base octagonal. Tudo bem? Bom, voltando mais uma vez, tá? Vamos fechar a nossa aula. Olha só. Não é esse aqui que eu queria chamar, é o bloco de notas. Vamos ver o que é uma pirâmide, tá? Aí você vai me perguntar, professor, mas a gente já viu pirâmide semana passada. Sim, a gente já viu. Deixa eu só escrever direitinho aqui. Pirâmide, ou melhor, toda pirâmide possui faces laterais triangulares, tá?
Tudo bem. Professor, essa é a única característica de uma pirâmide? Não. Vamos ver algumas agora. Vamos ver, galera, o que é uma pirâmide, tá? Olha só, o que é uma pirâmide? Toda pirâmide possui faces laterais triangulares. A pirâmide é o sólido geométrico que possui faces laterais triangulares. Tá, mas vamos ver o seguinte. Vamos desenhar aqui uma pirâmide de altura 3, tá? Olha só que bacana. Olha só, ali está em verde a base, tá? E em laranja está a pirâmide. Olha o que é que vai acontecer. Quais as características de uma pirâmide? Vamos escrever aqui mais uma, tá? Só para ficar bem entendido o que seja uma pirâmide. A pirâmide... vai assim mesmo. A pirâmide tem apenas uma base, tá? Isso aqui é outra característica muito forte da pirâmide, tá? Ela é um sólido geométrico que tem apenas uma base. Você vai perguntar, professor, mas por que uma base só? Olha só, ela tem uma base aqui, ó. As outras são faces laterais, que são as faces laterais triangulares, e todas elas se encontram nesse vértice G aqui de cima, tá? Se encontram em um ponto. Ou seja, ela tem a base e só, tá? Ela tem só essa base aqui onde ela fica apoiada e só. É isto que é uma pirâmide. Então vamos lá. Essas linhas aqui, ó, que eu vou colocar essa daqui em preto, tá? Ela vai ser uma aresta, tá? Essas linhas aqui do canto. Tudo bem, eu vou colocar aqui aresta, que já tinha, né? Não precisava ter renomeado, mas enfim. Ali é uma aresta. Se você pega essa linha aqui do canto, ó, eu vou pintar de preto também, ela também vai ser uma aresta. Tranquilo? Aí sempre tem aquela dúvida. Professor, todas essas linhas aqui são arestas? Todas, tá? Todas essas linhas que vocês estão vendo aqui nos cantos são arestas. Temos aqui os vértices, tudo muito parecido com o que a gente já viu de sólido geométrico. A gente viu de paralelepípedo, de poliedro mesmo, enfim, tá? A maior característica, eu vou remover aqui o plano para ficar mais fácil de ver. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou pintar essa base de um vermelho bem chamativo, tá? Olha só. Deixa eu mudar de cor. Esse vermelho não deu muito destaque. Verde. Verdezinho bem bacana. Olha só. Olha ali a base da pirâmide. A única base que ela possui, tá? E isto daqui é uma pirâmide. Essa parte que está em verde aqui vai ser a base da pirâmide. E de novo, vai ser igual aos prismas, tá? A base da pirâmide vai definir o nome dela, tá? Essa pirâmide aqui, que a base é um quadrado, ela vai ter o nome de pirâmide de base quadrangular, tá? Essa vai ser a nossa pirâmide de base quadrangular, porque a base dela é um quadrado, tá? E de novo, para a gente nomear pirâmides, a gente vai ficar dependendo da base, tá? Aí, por exemplo, professor, se a base da pirâmide for um retângulo, aí você vai dizer que a sua pirâmide tem base retangular, tá? Ela vai ser uma pirâmide de base retangular, é o nome dela. Sempre dependendo da base. Professor, ela tem uma base triangular, pirâmide de base triangular. Inclusive, vamos fazer uma aqui e agora, tá? Deixa eu só... polígono regular. Porque é extremamente semelhante ao caso dos prismas, tá? Quando a gente tem um prisma, a gente nomeia ele de acordo com a base. No caso aqui das pirâmides, vai ser a mesma coisa. Olha só, aqui agora a gente tem uma pirâmide de base triangular. Eu vou mudar aqui a cor da base para ficar mais fácil de vê-la. Olha só, aquela parte que está em preto ali embaixo, ficou bem destacado. Isso daqui é a base da minha pirâmide, tá? E no caso, essa daqui é uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? Entendido? Então se resume a isto. E de novo, temos os vértices, arestas e as faces, tá? Eu vou colocar uma face aqui com uma cor bem chamativa, tá? Esse verde bem chamativo. Esses lados aqui dela, tá? Essas
faces são todas triangulares. Isso é característica pirâmide, tá? As duas características fundamentais da pirâmide, aqui no bloquinho de notas. Toda pirâmide possui faces laterais triangulares, tá? Todas as faces laterais de uma pirâmide é triangular e ela tem apenas uma base. Uma base, as faces se encontram num ponto. Já no caso do prisma, todo prisma tem duas bases paralelas iguais e tem faces laterais retangulares. Bom, e é isto. Tenham uma excelente semana de estudos e até a próxima aula.